Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Queridos, dezembro é um mês muito especial. Boa parte do mundo, especialmente o mundo ocidental, celebra neste período virada do ano, confraternizações diversas e também o Natal. Ainda assim, apesar de o Natal ser uma celebração global, ele é celebrado por diversas razões diferentes, distintas. A maioria das pessoas se alegra no Natal porque é o tempo de comunhão entre as famílias. Outras se alegram porque é um tempo de troca de presentes, é um tempo de festa, é um tempo em que tudo está iluminado e enfeitado. Outras se alegram porque é o tempo de comida boa. Essas coisas não são mal em si. Mas, se uma dessas coisas é a principal razão pela qual você se alegra no Natal, é possível que a sua perspectiva esteja totalmente equivocada. Não preciso dizer que a compreensão correta dos acontecimentos muda completamente a forma como nós experimentamos esses mesmos acontecimentos. Nós vimos aqui a história dos magos do Oriente em relação ao nascimento de Cristo. Mas eu queria ler rapidamente onde foi baseado este musical aqui na palavra de Deus. Esse texto está no Evangelho de Mateus, capítulo 2, verso de 1 a 12. Eu peço que você ouça com atenção, por favor. Diz assim o texto: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes: onde deveria de nascer o Cristo? E eles, os magos, responderam: em Belém da Judéia. Os sacerdotes responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o rei, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os então a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avise-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhes deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho, não voltaram a Herodes e retornaram para sua terra por outro caminho. Nesse texto, um fato que parece ser central, na verdade é apenas um pano de fundo, é apenas o contexto. Esse texto que nós acabamos de ler, ele não fala sobre o nascimento de Jesus, ele não fala sobre o Natal, mas ele fala como os magos do Oriente e o rei Herodes reagiram ao Natal. É sobre isso esse texto. Para Herodes, o nascimento do Messias prometido foi causa de perturbação, nós acabamos de ler. Herodes estava preocupado, pois achava que a chegada de um rei ameaçava sua condição política e financeira. Lembrem-se, para a maioria dos judeus, a chegada do Messias
marcaria um tempo de revolução política e militar. E isso era tudo que Herodes não queria. Afinal de contas, ele queria continuar sendo rei. O apego de Herodes à sua posição e posses e tudo que possuía fez com que ele cegasse a vista diante da possibilidade da chegada do Salvador. Ele estava muito mais preocupado consigo mesmo do que com seu povo. Note que o problema de Herodes não é a falta de conhecimento. No texto nós vimos que ele sabe, ele conhece as promessas. Ele diz assim, ele pergunta aos sacerdotes, onde deveria de nascer o Cristo? Então Herodes conhecia as promessas de Deus, mas o que Herodes não queria era o seu cumprimento. Com essa perspectiva, a reação de Herodes ao primeiro Natal foi terrível. Envolveu mentira, como ele mentiu aos magos, e assassinato, como ele vai pedir para que depois, lá em Mateus 2,16, que todas as crianças que nasceram fossem assassinadas. Mas existe outra reação nesse texto, a reação dos magos quanto ao mesmo fato. Para os magos, o primeiro Natal foi maravilhoso, a reação deles foi completamente oposta. Não sabemos exatamente como esses homens souberam das profecias da vinda do Messias, se foram informados por alguém da tribo de Israel, que foram levados pela Síria, ou por alguém da tribo de Judá, que foram levados para a Babilônia. Não sabemos se talvez eles ouviram as profecias de Daniel. No entanto, diante da perspectiva e da fé deles na chegada de Jesus, eles, ao contrário de Herodes, não ficaram perturbados, mas viajaram em direção ao Messias. Desde o princípio, o objetivo desses homens era o mesmo, adorar a Deus. Isso está lá no verso 2, diz assim, onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Imaginem quantos quilômetros esses homens devem ter percorrido a camelo, a pé, quantos perigos eles passaram, ninguém viajava de avião, não tinha conforto, quantos perigos esses homens tiveram que superar, porém, nenhuma dessas coisas fez os magos desistirem. Eles resolveram ver o Salvador e não descansaram até encontrá-lo. E no final do texto que nós lemos, no verso 1, diz o seguinte, ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram ouro, incenso e mirra. O que nós aprendemos nesse texto? O que eu e você aprendemos nesse texto? Um mesmo fato pode gerar reações diferentes. Como você tem compreendido e experimentado o Natal? Será que você não tem experimentado o Natal, vivido o Natal apenas como uma época festiva? Será que é esse o significado que você tem dado, a sua família tem dado ao Natal? Esse menino que celebramos o nascimento, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, ele veio com um objetivo muito específico e importante para toda a humanidade, todo aquele que nele crê. O anjo, ao anunciar a José, ele fala sobre o nascimento de Jesus, em Mateus 1:21. Ela, Maria, dará luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Essa é a razão pela qual Jesus veio. Não sou eu que diz, é a palavra do Senhor quem está dizendo. Essa deve ser a verdadeira alegria do Natal para mim e para você. A esperança de salvação. Você, afastado de Cristo, não tem razões para se alegrar no Natal. Eu vou repetir que isso aqui é muito sério. Você, afastado de Cristo, não tem razões para se alegrar do Natal. Porque o Natal celebra a vinda de Cristo, do nosso Salvador, que veio nos salvar dos nossos pecados. E aqui não é apenas a salvação para ir para o céu, mas também a salvação da condenação do pecado e libertação da escravidão do pecado. Não se engane se você está aqui e não conhece a Cristo. Você precisa dessas coisas mais do que qualquer coisa no mundo.
O ser humano sem Jesus Cristo precisa de Jesus, precisa confiar em Cristo Jesus mais do que qualquer outra coisa, mais do que qualquer coisa que possa ser comprada, mais do que qualquer coisa que possa ser experimentada. Jesus Cristo, confiar em Jesus, ter uma vida com Jesus, é a decisão mais séria que você pode tomar. Todo homem nasce em pecado, isso é natural. Nós sabemos disso. Desde criancinha é possível enxergar o caráter humano, o caráter pecaminoso no homem. Jesus é a única esperança. A esperança não está na primeira igreja batista do Pará, no pastor André e no pastor Raik. A esperança, que deve ser o real significado do Natal para você, está em Jesus Cristo. E aqui vai uma pergunta para você. Você quer enxergar ou continuar enxergando o Natal como Herodes? Herodes se alegrava com festas, comidas e presentes. Ele possuía tudo isso. Ou você quer enxergar o Natal como os magos, como um tempo em que você busca o Senhor Jesus e quando o encontra, pode adorá-lo? Não se engane. Não se engane. Só existe essas duas opções. Só existem essas duas únicas opções para você viver o Natal, experimentar o Natal. Ou eu vou continuar caminhando, me alegrando com as coisas que o mundo pode dar. Ou eu vou fazer como os magos, vou procurar o Salvador, encontrar o Salvador e o adorá-lo. Eu queria fazer um convite para você nessa noite. Uma pergunta antes do convite. Que caminho você quer seguir? Se por acaso até aqui o Natal é muito alegre para você, mas você não entendeu esse significado, essa importância de que você precisa de Jesus, sob pena de que você viva na escravidão do pecado, um dia seja condenado pelo seu pecado, e que somente em Cristo você pode encontrar esperança. Se por acaso você não quer mais andar nesta direção, mas quer andar com Cristo Jesus, como os magos fizeram, mesmo que seja uma dura e longa viagem, mas se você quiser caminhar com Jesus Cristo, eu queria lhe fazer um convite, que você levantasse a sua mão corajosamente. Crianças, se acalmem, por favor. Se você está me ouvindo, por favor, entenda o que eu estou dizendo. Eu não estou oferecendo para você uma vaga na membresia da igreja. Eu estou dizendo que o Natal precisa fazer significado para você em Cristo Jesus. Porque sem esse significado, o seu Natal, ele não representa a vida eterna, não representa esperança, não representa de forma nenhuma salvação. Pode ter alegria, pode ter comida, pode ter presente, mas no final de tudo isso, nada vai sobrar. O que sobra são aqueles que estão em Cristo Jesus. Tem alguém aqui que gostaria de tomar uma decisão nessa noite? Pastor, eu quero que o meu Natal seja diferente. Eu quero que a partir de agora eu saiba viver o Natal e todos os dias da minha vida diante de Jesus. Eu creio que eu preciso do Salvador. Eu creio que Jesus veio para esse mundo para me salvar e eu preciso dele. Se é o seu caso, levante a mão, por favor. Se é o seu caso, se você não vive esse significado do Natal, mas a partir de agora quer viver, eu peço que você levante a mão corajosamente. Entre as crianças, agora chegou a hora de vocês. Quem quer viver um novo sentido do Natal? Levante a mão. Quem quer viver em Cristo Jesus todos os dias da vida? Todos? Então levante, fique de pé, não saiam daí. Fique de pé que o tio vai orar por vocês. Tá bom? Fique de pé, feche os olhos, por favor. Olha aí, é sério, hein? É um compromisso sério. A partir de agora, vocês vão se alegrar mais em Jesus Cristo do que no presente, amém? Bora, 1, 2, 3 e amém? Então vamos orar, feche os olhos, por favor. Pai querido, obrigado pela tua graça e a tua misericórdia, Pai. Muito obrigado, porque nós estávamos perdidos em trevas nesse mundo, Pai. Mas um dia, aproximadamente 2000 anos atrás, tu mandastes o nosso Salvador Jesus Cristo, Pai. E ele veio e trouxe vida, e vida em abundância a todos aqueles que o buscam, Senhor. Muito obrigado, porque essas crianças que levantaram a mão aqui,
querem assumir o compromisso de buscar e adorar este Salvador, Pai. Faz com que essa decisão de suas bocas reflita aquilo que há no coração delas, Pai. E que de agora em diante possam viver para Cristo, Senhor. Possam viver a vida que só Tu pode dar, a vida eterna que há em Cristo Jesus, a vida de Deus, Pai. Muito obrigado, Pai, porque Tu és misericordioso. Perdoa os nossos pecados apesar de nós, Senhor. Por tudo isso te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações.